São 18 horas e 32 minutos em Brasília. Estamos de volta com a cobertura das eleições 2014. Este programa está sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil e, além da TV Senado, você pode acompanhar também em nosso portal na internet. Vamos atualizar as informações do TSE e dos estados brasileiros com a repórter Dinalva Ferreira. Dinalva, quais as novidades? Então, Antônio, nós vamos atualizar essas informações com o repórter Dante Ascioli, que está lá no TSE e continua acompanhando com a gente. Oi, Dante. Boa noite, Dinalva. Boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui do TSE e vamos começar agora com o ministro Admar Gonzaga, ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Ministro, as eleições estão quase acabando em todo o país, só falta o estado do Acre encerrar as votações. Eu queria saber do senhor que tipo de avaliação o senhor faz desse processo eleitoral de 2014. Extremamente positivo. Um eleitor consciente, os candidatos também um pouco mais, com a conduta um pouco mais legal, dentro da legalidade. E o nosso processo democrático demonstrou também que a urna eletrônica com o sistema biométrico é um sucesso. Pode-se dizer que houve um pequeno atraso em função disso, mas nós agregamos a isso a segurança, que já era um sistema, sempre foi um sistema muito seguro, mas agregamos mais segurança ainda e para evitar justamente que o eleitor seja substituído por outro. Agora, ministro, esse ano, nas eleições agora de 2014, 1% das urnas eletrônicas foram substituídas. Na última eleição para presidente, em 2010, esse percentual era um pouco menor, de 0,7%. Como explicar esse problema? Isso é um indício de que a urna eletrônica precisa ser aperfeiçoada? Não, a urna eletrônica com o sistema biométrico, ela mostrou-se muito eficiente. Ocorre que aconteceu comigo também. Na primeira vez que eu coloquei o meu dedo lá no sensor, coloquei com muita força e não precisa. Você tem que colocar de forma suave e há uma leitura natural. E de forma que é um sucesso, é só uma questão de se adaptar ao novo sistema. Mas o que provocou esse tipo de problema? Quer dizer, foi problema no equipamento mesmo, problema de manuseio? Tem como explicar o que? É o problema de manuseio, como eu te disse. Eu mesmo pressionei inadequadamente o meu dedo sobre o sensor da urna eletrônica. Na medida que o processo foi se desenvolvendo durante o dia, os mesários foram verificando que não havia essa necessidade na orientação entre os mesários e mesários com os eleitores. E isso foi solucionando e o processo ficou cada vez mais rápido. Agora, esse tipo de problema pode gerar atraso na divulgação do resultado final das eleições? Pode sim, um pequeno atraso, mas eu não digo que seja significativo. Eu acho que ainda hoje, eu não sei o horário, não quero estabelecer isso, mas ainda hoje teremos já matematicamente como saber quem vai para o segundo turno, quem será eleito em primeiro turno. Mas um pequeno atraso deve haver, mas muito pouco. Considerado a segurança que nós adicionamos com o sistema biométrico. Obrigado, ministro. Conversamos com o ministro Admar Gonzaga e agora voltamos ao estúdio da TV Senado. Dante Ascioli, eleições 2014. Obrigada, Dante. E agora a gente vai conversar por telefone com a senadora eleita pelo Espírito Santo, Rose de Freitas. Boa tarde, senadora. Acho que eu já posso te chamar assim, não é? Os proporcionais não entraram ainda. Boa tarde, Rose de Freitas. Alô? Oi, boa tarde. Pronto. Parabéns pela sua eleição. Muito obrigada. Qual é o sentimento nesse momento? Olha, o sentimento é de que é uma luta que valeu a pena sempre, né? A luta em favor do Estado, agora indo para ocupar um espaço que é extremamente importante para o Espírito Santo, que nos iguala aos Estados, tem mais a unidade da Federação, e, portanto, nós temos a oportunidade agora de confirmar o peso que o Espírito Santo tem para o desenvolvimento do Brasil e fazer com que isso corresponda com os investimentos tão importantes e tomar algumas posições que, historicamente, elas são colocadas durante o processo eleitoral e nunca são cumpridas. Em primeiro lugar, a reforma tributária, a reforma política, a revisão do imposto de renda, essas cargas que estão pesadas ao desenvolvimento do Brasil e principalmente do Espírito Santo. A expectativa, então, da senhora com o mandato é trabalhar por esses temas que a senhora disse? Trabalhar por esses temas que já estão comprometidos em diversas plataformas eleitorais presidenciais, mas que, na prática,
Efetivamente, eu presidi o Congresso na ausência do presidente Sarney várias vezes e, no entanto, toda vez que tentamos colocar em pauta uma votação de uma reforma tributária, nós nunca conseguimos. Agora, vou com essa bandeira, vou com a bandeira da reforma política e outras bandeiras mais, que essa é a questão do Pacto Federativo, que envolve a discussão nacional importante para o país inteiro, mas que isso contemple, sobretudo, a questão municipalista, que nós sabemos a dificuldade do município receber lá na ponta os benefícios, os desenvolvimentos, os investimentos necessários para os seus projetos que são apresentados. Eu estou levando a bandeira municipalista no peito, no coração, que foi essa bandeira que nos elegeu, mas também levando em conta que nós moramos num estado muito pequeno na região sudeste e que agora vamos lutar para que esse peso seja ao lado dos outros senadores do meu estado, faça-se valer para melhorar o desenvolvimento, o desempenho do desenvolvimento no Espírito Santo. Tá certo, muito obrigada e parabéns mais uma vez pela sua vitória. Muito obrigada. E, escuta, você tem... Então, temos novos números da totalização do TSE? Acho que não, Antônia. Temos sim, os números da apuração do Amapá. Para o Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, tem 36,01%, Gilvan Borges, do PMDB, tem 35,75% e promotor Moisés, do PEN, com 11,87%. Até agora, 44% das urnas apuradas. Na disputa para o governo do estado, Valdez, do PDT, tem 41,88% dos votos, Camilo Capiberibe, 28,17%, e Lucas Barreto, do PSD, tem 14,52% dos votos. Temos agora os números do Rio Grande do Sul na disputa para o Senado. Lazier Martins, do PDT, está na frente com 38,21%, seguido logo por Olívio Dutra, do PT, com 34,46%. E o senador Pedro Simão, atual senador Pedro Simão, do PMDB, com 16,07%. Urnas apuradas, 45%. Na disputa pelo governo do estado, José Ivo Sartori, do PMDB, está com 41,32%, Tarso Genro, do PT, 31,88%, e Ana Amélia Lemos, do PP, 21,93%. Para o Senado, Paulo Rocha, do PT, está na frente com 44,61% dos votos. Jefferson Lima, do PP, tem 23,33% e Mário Couto, do PSDB, tem 19,6%. Na disputa pelo governo do Pará, Helder Barbalho, do PMDB, tem 49,15% dos votos em 31% das urnas apuradas. Simão Jatene, do PSDB, tem 49,11% e Zé Carlos, do PV, tem 1,3%. Antônia, com você. Obrigada, Edinalva. Neste bloco, o nosso tema de entrevista é Meio Ambiente e Política Agrícola. E estamos contando com a participação do jornalista César Mendes, que é o editor do programa Eco Senado, nosso programa da área ambiental, e também do consultor do Senado, Fernando Lagares Távora. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos ver o nosso tema deste momento. Vamos ver. Boa tarde, Antônia. O próximo governo deverá enfrentar várias questões relacionadas com essa área do meio ambiente, os desafios na área ambiental. A gente produziu uma pequena reportagem mostrando alguns desses desafios. Vamos dar uma olhada agora nessa reportagem, antes da nossa entrevista. Nas últimas décadas, o Brasil vem trilhando o caminho que leva à sustentabilidade. De acordo com os especialistas, o marco zero desta nova era foi o dia 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição brasileira. Pela primeira vez na história, uma Constituição dedicava um capítulo inteiro ao meio ambiente. Quem pensava meio ambiente há 20 anos atrás? Né? Quem separava lixo? Quem achava que os recursos ambientais eram finitos? E o que eu acho que aconteceu de mais importante nesses 20 anos foi a mudança da mentalidade ambiental das pessoas. A partir daí, então, foi sendo construído esse arcabouço jurídico, ordenamento jurídico ambiental. Após a Constituição de 1988, outros marcos legais podem ser apontados como importantes avanços da legislação. O novo Código Florestal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei de Crimes Ambientais. Aos poucos, o Brasil foi criando um conjunto de leis que norteia a questão ambiental.
Apesar dos progressos, existe um sentido de urgência na preservação dos recursos do planeta que não espera simplesmente pela aprovação de novas leis. E este é um dos desafios do próximo governo: ações práticas rumo à economia verde. Além do parlamento, é preciso que o Poder Executivo faça a sua parte. O refluxo do desmatamento na Amazônia, a falta de chuva secando os reservatórios do país, a polêmica em torno da hidrelétrica de Belo Monte e mesmo o último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas apontam para a questão ambiental como prioridade, independente de quem vença as eleições. Nós temos que reconstruir o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Esse talvez seja um grande desafio. Garantir a participação da sociedade, a Lei Complementar 140, que dá as competências dos governos locais para trabalhar nesses temas, e implementar as legislações por biomas, que é o que vai garantir que não haja injustiças ou que haja conflitos de interesses no caso do Código Florestal. Fernando, a gente viu aí alguns dos temas elencados aí, temas importantes que deverão, digamos, ser tratados pelo próximo governo. Ao mesmo tempo, a gente vem acompanhando o papel do Congresso nesses últimos anos. A gente vê que desde a Constituição de 88, que dedicou um capítulo especialmente à área de meio ambiente, que o Congresso tem tido um papel importante, digamos, na construção do marco legal voltado para a área de meio ambiente e, por que não, também para a área de produção agropecuária, para o sistema produtivo de uma maneira geral, porque essas áreas estão muito ligadas, né? Então, eu destacaria assim, duas legislações recentemente aprovadas nos últimos anos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Código Florestal, né? A gente tem especificamente no capítulo do Código Florestal o Cadastro Ambiental Rural, que é uma das principais ferramentas do novo Código Florestal e que tem um prazo, que é 2015, para que ele seja efetivamente implementado em todo o país. Esse prazo vai ser respeitado, há condições de que ele seja respeitado e o que ele representa enquanto ferramenta nessa área? Boa noite. De fato, eu acredito que o cadastro ambiental é um instrumento fundamental para o desenvolvimento de políticas que deem equilíbrio tanto ao setor ambiental quanto ao setor produtivo. É uma tarefa bastante árdua, porque há necessidade de fazer um georreferenciamento de todas as propriedades. Nós estamos em um país que é um verdadeiro continente, então, do ponto de vista prático, eu posso dizer que haveria grandes dificuldades, mas eu acho que para o próximo ano já vai haver uma grande evolução no cadastramento das propriedades. E é fundamental porque passa-se a ter efetivamente o controle de todos os biomas, regulariza todas as propriedades do Brasil e não somente as rurais, e dá condição para que se tenha financiamento e todos os aspectos de investimento e tecnologia no setor. Quero dizer o seguinte: com a regularização das propriedades, a questão de produção fica de forma completamente legitimada e regularizada, e a gente vai ter equilíbrio no controle de todo o sistema ambiental. César, só uma perguntinha. Fernando, esse cadastro, ele vai efetivamente fazer com que a questão de desmatamento tenha alguma possibilidade real de controle? Eu acredito que seria o instrumento adequado, porque com o georreferenciamento da propriedade vai se saber exatamente, por exemplo, onde tem uma reserva legal, onde tem uma área de proteção ambiental. Toda a propriedade vai ter exatamente, será dividida em parcelas nas quais cada atividade pode ser desenvolvida. Eu acho que aumenta a possibilidade de a gente ter controle sobre os mananciais e, de um modo geral, viabiliza a gente ter como investir com segurança e com proteção. Mas a União e os estados estão preparados para gerenciar esse cadastro? Porque tem técnico suficiente para saber o que está acontecendo no momento em que está acontecendo? A pergunta é muito boa. Eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar com essa tecnologia. Não é uma questão muito fácil. Hoje eu acho que a questão ambiental ainda precisa evoluir muito no país, mas acho que nenhuma questão que seja operacional ou que dependa exclusivamente de dinheiro a gente não vai poder resolver. Então, eu acho que a gente vai chegar ao ponto de ter completamente essa questão gerenciada. Fernando, outro tema, o desmatamento zero.
né? Recentemente, o Brasil se absteve, não quis assinar um acordo nas Nações Unidas, se comprometendo com o desmatamento zero. Mas, ao mesmo tempo, a gente acompanha que há um compromisso, tem havido esse compromisso nos últimos anos da parte do governo brasileiro, dos governos brasileiros, em reduzir o desmatamento. Tanto que esses números caíram, vamos dizer, em 2003, em torno de 12 mil hectares para 5 a 6 mil hectares, são os números mais recentes. Não é? Por que o Brasil não quis se comprometer com esse acordo? A pergunta é uma pergunta bastante interessante. O governo alegou que recebeu o documento, vamos dizer, extemporaneamente, foi um documento que já foi apresentado muito em cima da hora. Essa é uma justificativa bastante razoável, mas a gente tem que também ter algumas considerações de aspectos técnicos. É muito difícil se ter um desmatamento zero, principalmente porque é natural que você tenha que renovar determinadas árvores, então esse corte seria proibido. É normal que você tenha uma questão em algumas regiões onde ainda há possibilidade de ter um aumento de área de plantio. Então, eu acho que no debate adequado, o que a gente tem que pensar não é desmatamento zero, mas desmatamento ilegal zero. A gente tem um código, a gente tem regras, é o país que mais protege florestas no mundo. Essa é um pouco crítica, é um pouco controversa essa afirmação, mas acho que, dado o sistema produtivo que se tem e que se espera que o Brasil vai prover o mundo com alimentos, não seria razoável adotar essa medida. E o Brasil vem assumindo compromisso de forma séria com a proteção ambiental. Nessa questão de proteção ambiental, um outro tema que é muito caro no Congresso e agora na campanha presidencial, a questão de transgênicos, né? Como é que está? A gente tem uma regulamentação sobre transgênicos, mas já se discute rediscutir, refazer essa regulamentação de transgênicos no país. Como é que você acha que vai ser isso nesses próximos 4 anos? O tema é, sem dúvida alguma, muito difícil, muito sensível, mas eu acho que a experiência que a gente teve no início dos anos 2000 com o plantio de soja no Rio Grande do Sul mostrou que seria muito mais difícil, muito mais prejudicial se não tiver regulamentação, mesmo porque as sementes acabam entrando de forma ilegal no país, ao plantio, à produção, e se detecta que ela é transgênica, só há 2 possibilidades: ou destrói ou cria-se uma regra para comercialização, como teve várias medidas provisórias no início dos anos 2000. A minha opinião em relação a esse tema é melhor ter um mercado desse tipo, ou ter um sistema desse bem regulado, no qual a gente tenha controle do material genético que está no país com segurança, fazer os cordões de isolamento onde se faça necessário e fazer com que o dano ambiental seja mínimo se porventura vir a ocorrer em algum local. Sem controle, a situação é muito mais difícil. Outro tema, mudanças climáticas, redução das emissões de gás carbônico. A gente tem acompanhado as análises dos especialistas na Comissão de Mudanças Climáticas e eles têm dito que as emissões brasileiras tendem a mudar nos próximos anos. Quer dizer, essas emissões decorrentes do desmatamento tendem a diminuir, como de fato estão diminuindo, e as emissões aumentarem no setor produtivo, no setor de transportes, né? Agora, ainda é o desmatamento o principal responsável pelas emissões brasileiras. E o Brasil tem um compromisso, até 2020, em reduzir suas emissões em até 39%. O que precisa ser feito, na sua opinião, Fernando, pelo próximo governo? O que precisa ser feito nos próximos 4 anos para que esse compromisso possa ser cumprido? Eu acho que a gente começou essa conversa falando do cadastro ambiental rural. Eu acho que, para se ter uma maior efetividade, ele seria um ponto de partida importante para controlar o desmatamento. Outros aspectos que eu acho que também são importantes seria, sem dúvida alguma, o controle por biomas. Eu acho que cada bioma acaba tendo sua especificidade e eu acho que controlar o desmatamento é uma tarefa importante, inclusive para o produtor, porque, de um modo geral, ele é o que precisa fazer o controle para que sua produção seja sustentável. Não há mercado no mundo para quem não produza dentro das leis internas do país e, mais ainda, pela exigência internacional. Então,
O que vai fazer com que a gente consiga manter isso sob controle são políticas efetivas e supervisão, como foi colocado também por ela. Biocombustíveis. Vamos agora para o tema dos biocombustíveis, que é um tema que você estava me dizendo que você tem acompanhado nesses últimos anos, né? Há poucos meses atrás, eu vi uma entrevista do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, em que ele criticava os subsídios à gasolina e, de certa forma, ele dizia que o programa de produção do etanol foi meio que deixado de lado pelo governo brasileiro. Eu perguntaria a você, o Brasil andou para trás nesse tema dos biocombustíveis? Existe uma palavra que eles usam, ciclotimia, na questão do etanol. De fato, a gente conseguiu produzir o programa de produção de energia renovável mais bem sucedido do mundo já na década de 70. No entanto, entre o final da década de 70 e até o surgimento do carro flex fuel, nós ficamos patinando. Com o flex fuel em 2003, por 2003, a gente conseguiu colocar o etanol como um combustível de primeira ordem. Durante o mandato do Lula, houve uma grande caminhada no sentido de dar prioridade a esse biocombustível, principalmente se observarmos que houve uma grande evolução com investimentos maciços. No entanto, eu acho que eu tenderia a concordar com o Dr. Roberto Rodrigues, no sentido de que nos últimos anos, principalmente nesse mandato, ele foi deixado de lado e o preço artificial da gasolina acabou prejudicando muito a formação de investimentos de longo prazo, a renovação dos canaviais. E acho que a gente vai ter, sem dúvida alguma, que repensar esse aspecto, porque nenhum país no mundo tem uma produção de biocombustível tão eficiente quanto a brasileira. Ela é de longe melhor do que a do milho e de qualquer outro cereal. Ela reduz a emissão de CO2, que tratamos há alguns minutos atrás. Ela gera muitos empregos, ela é renovável, ela não polui, ela mantém a matriz energética limpa. Então, de fato, a gente vai ter que repensar para os próximos 4 anos esse desafio de arrumar um meio termo e continuar com o investimento na parte de biocombustíveis. No caso do biodiesel, foi aprovada agora a Lei 13.033, agora de 24 de setembro de 2004, que passou para 7% esse ano a mistura do biodiesel ao diesel. Fernando, para a gente ir um último tema, o papel do Congresso. O Congresso teve um papel muito importante nesses últimos 4 anos, que foi exatamente a aprovação da legislação que o César já citou. Próximos 4 anos. Olha, eu acredito que a gente tem um desafio muito grande com a questão de mobilidade urbana. Se a gente pensar na questão de meio ambiente e produção agrícola, sem dúvida alguma, essa questão de biocombustível seria uma questão importante para ser tratada. A redução de emissão de partículas, principalmente de CO2. Nós temos um outro aspecto que eu acho que vai ser muito relevante, que seria continuar na regulamentação das questões ligadas ao Código Florestal, implantar de fato o cadastro ambiental rural. E acredito que é um desafio produzir energia no país. A gente vai ter que continuar nesse sentido, temos que pensar uma nova forma para lidar com a água. Hoje o reservatório de Cantareira, em São Paulo, chegou a 6% do volume total. Então, todas essas questões, elas se comunicam. Tanto a questão de produção agrícola, a questão de meio ambiente e energia. Eu acho que o Congresso que é o local adequado para fazer esse desenvolvimento de discussão e aprovar propostas que consigam um desenvolvimento sustentado para o Brasil. Obrigada, Fernando, pela sua presença aqui conosco. Obrigada, César. Agradeço. Bom, nós vamos ver então com a Dinalva quais são as novidades que chegam. Aí já temos novos senadores eleitos, Dinalva? Sim, no Paraná nós temos 98% das urnas apuradas. O governador Beto Richa, do PSDB, já está numericamente reeleito com 55% dos votos válidos até agora. E reeleição também para o Senado, prestes a completar 70 anos em dezembro. Álvaro Dias volta ao Senado pelo PSDB para seu 4º mandato como senador pelo Paraná. Nascido em Quatá, interior de São Paulo, Álvaro Dias foi criado em Maringá, onde começou a vida profissional como radialista. A vida política teve início em Londrina, onde formou-se em História. Foi vereador, deputado estadual e deputado federal. Em 1986, foi eleito governador do Paraná.
Foi eleito para o Senado em 82, 88 e em 2006, com 2,5 milhões de votos. Foi líder do PSDB no Senado de 2011 a 2013, atuando como uma das principais vozes da oposição ao governo federal na casa. Antônia? Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos com um novo convidado para tratar de economia.